Sebrae apresenta Canal Escute e Veja. Narração de contos, crônicas, poesias e histórias infantis, com audiodescrição de fotografias e ilustrações. Uma experiência estética acessível a crianças, jovens e adultos cegos ou com baixa visão. Sobre fundo preto, a capa do livro Vovó Anastácia e as Mulheres Guerreiras Abolicionistas, de Francinete Azevedo. Sobre fundo preto, a foto de Francinete Azevedo, vestida de azul, enfeite nos cabelos e muitos livros atrás dela. Sobre fundo preto, a foto de Renata Franco, que faz a audiodescrição das imagens. Ela está em um estúdio de gravação. Sobre fundo branco, a logomarca do canal Escute e Veja, com desenho do rosto de mulher em traços de xilogravura. Sobre fundo branco, a logomarca azul do Sebrae, com duas tarjas superiores e duas inferiores. Vou contar-lhes a história da vovó Anastácia e as Mulheres Guerreiras Abolicionistas. Na capa, a personagem principal é ilustrada sobre um fundo amarelo. Vovó Anastácia é uma senhora negra de cabelos longos e brancos, rosto redondinho e sorridente. Ela usa um brinco dourado de estrela e um vestido claro. Acima do desenho, o nome da autora, Francinete Azevedo. O título, Vovó Anastácia e as Mulheres Guerreiras Abolicionistas. Os nomes dos ilustradores, Bentes e Tony, e da editora IMEP. Vovó Anastácia era uma pessoa fantástica. Mesmo com mais de 80 anos de idade, sua memória era muito boa. Todos os dias à tardinha, a garotada da vizinhança corria à casa da vovó para ouvir as mais belas histórias. Numa dessas tardes, a menina Belinha, muito preocupada com um trabalho da escola, perguntou-lhe: Vó Anastácia, a senhora pode nos contar alguma história sobre mulheres guerreiras abolicionistas? A menina Belinha e a vovó Anastácia estão sorrindo e conversando. Belinha é uma criança branca, loira e tem olhos verdes. Ela usa saia e blusa na cor azul, um sapato também azul e meias brancas. Ao fundo, há um abajur sobre uma mesinha. A vovó, que era descendente de escravos e conhecia muitos fatos da abolição, respondeu-lhe: Claro, minha menina, muitas foram as mulheres brancas, negras, que se tornaram guerreiras, lutando pela liberdade dos escravos, aqui na nossa terra. Querem ouvir a história de duas corajosas senhoras cearenses? Agora, a vovó Anastácia está cercada por 7 crianças, 5 meninos e 2 meninas. Todos olham e escutam a vovó com atenção. Uns estão sorrindo e outros com carinhas de surpresa. As crianças responderam em coro: Sim, conte logo, vó Anastácia. A vovó se acomodou em sua cadeira de balanço e assim se expressou: Crianças, antes de citar os nomes das mulheres cearenses guerreiras abolicionistas, preciso contar como os negros chegaram ao Brasil. Vó Anastácia, vieram de barcos? Indagou o menino Pedro. Não, disse a vovó. Vieram em navios negreiros, sob condições desumanas, e aqueles que morriam durante a viagem eram lançados ao mar. Esses negros viveram em senzalas, presos às algemas, sofrendo horrores. Contribuíram para o enriquecimento de muitos fazendeiros, senhores de engenho, dentre outros. Essa situação de sofrimento revoltou homens e mulheres de bem no Brasil inteiro. A criançada não desviava o olhar da vovó um só segundo. Ela prosseguiu: Pois bem,
Um movimento chamado de abolicionistas surgiu em todo o Brasil com o objetivo de libertar o negro cativo. Homens e mulheres aderiram ao movimento. Algumas leis foram criadas em benefício dos negros. Que leis foram essas, vó? Indagou Belinha, curiosa. Lembro-me da lei Eusébio de Queiroz, da lei do ventre livre, da lei dos sexagenários. Essa, recordo o que disse minha mãe, libertou meus avós. E, finalmente, a Lei Áurea, aquela que todos vocês conhecem, assinada pela princesa Isabel com uma caneta de ouro no dia 13 de maio de 1888. Esta, sim, libertou todos os escravos do Brasil, acabou com a escravidão. Vovó sorriu um pouquinho e continuou. Acho bom vocês pesquisarem o assunto das leis. Consultem as bibliotecas, o computador, a avó se referia à internet. Leiam os livros de história do Brasil. Mas, vó Anastácia, e as mulheres guerreiras? Insistiu Belinha. Imagem de Belinha sorridente. Calma, menina, disse a vovó. Naquela época do movimento abolicionista, a nossa terra, o Ceará, foi o primeiro estado a libertar seus escravos. E por isso foi chamada de Terra da Luz, pelo orador e escritor José do Patrocínio, um grande abolicionista. E isso aconteceu no ano de 1884. Nessa luta em prol da libertação dos escravos, participaram homens e mulheres. As cearenses, que considero guerreiras, não ficaram de braços cruzados. Enfrentaram a batalha. 2 delas se destacaram entre as demais. Maria Tomásia Figueira Lima e Elvira Correia de Pinho. Precisa anotar esses dados, vó, exclamou Belinha. Aqui, a abolicionista Maria Tomásia discursa ao ar livre numa praça sob uma árvore, em cima de um tablado baixinho. Ao redor, mulheres elegantes, trajadas com longos vestidos, escutam o que ela diz com atenção. Há apenas um homem de terno e de chapéu que segura a mão de um garoto que veste paletó e calças curtas. Maria Tomásia está com um vestido longo, cor-de-rosa e com babados. Continuou a vovó. Maria Tomásia nasceu em Sobral, no ano de 1826. Algum tempo depois, veio morar em Fortaleza e, observando o sofrimento dos escravos, resolveu lutar por essa gente. Era vista fazendo discursos em favor da liberdade dos negros e foi a primeira mulher no Ceará e no Brasil a fazer comícios em praças públicas. A outra senhora, que se chamava Elvira Correia de Pinho, nasceu em Maranguape, no ano de 1860. Era professora. Vovó prosseguia. Maria Tomásia resolveu fundar uma sociedade somente de mulheres e convidou Elvira Pinho para ser a secretária. O nome era Sociedade das Senhoras Libertadoras. Rapidamente, muitas senhoras se associaram, deixaram seus afazeres de casa e foram vender suas joias. Realizaram também leilões, bailes e, com o dinheiro arrecadado, compraram a liberdade dos negros. E o que mais, vovó? Perguntaram as crianças. A abolição da escravatura no Ceará aconteceu pela coragem de homens e mulheres guerreiras. E os nomes de todas essas senhoras fogem-me da memória no momento. Mas, Belinha, não se esqueça
de acrescentar na sua lista o da Princesa Isabel, o nome mais importante da história da abolição. Agora, as mulheres que ouviam Maria Tomásia entregam suas joias. Com vestidos coloridos e muita alegria, elas observam uma bancada com pulseira, anel, relógio, colar, tudo de ouro. 2 delas seguram caixas de joias ainda fechadas para doação. O céu está azul e com poucas nuvens. Vovó Anastácia não escondia seu contentamento. Era toda sorrisos. Vó, gritou o menino Pedro, e os nomes dos homens também não são importantes? Claro que são. Aliás, Pedrinho, todos os participantes do movimento abolicionista foram importantes para a história. E a propósito, lembrem-se sempre do nosso herói negro daqui do Ceará, o senhor Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Vó Anastácia, e o que aconteceu depois às senhoras Maria Tomásia e Elvira Pinho? Indagou Belinha, a mais interessada pela história. A imagem mostra a menina Belinha e a vovó Anastácia sorridentes e de mãos dadas. Maria Tomásia recebeu dos negros uma medalha em forma de coração, dourada, onde foi gravado em diamantes o lema Nossa Libertadora. E vovó completou a explicação. Elvira Pinho foi também aplaudida pela coragem. Ambas iniciaram a luta pela liberdade e amor ao próximo. O desenho ilustra um jovem negro de olhar meigo, sorridente e vestido com simplicidade. Ele entrega uma medalha dourada em formato de coração e Maria Tomásia recebe das mãos dele com um sorriso acolhedor. Apenas as sombras das mulheres aparecem ao fundo. Puxa, que história legal, vó Anastácia! Exclamou Belinha. E real! Exclamaram todas as crianças. Aqui, vovó Anastácia está sentada em uma cadeira, cercada pelas 7 crianças que comemoravam em pé, sorrindo e com os bracinhos erguidos a história de luta contada pela vovó. Na parede da sala, há um quadro com a foto, em preto e branco, de um homem vestido com paletó e gravata. Ele é Chico da Matilde, o jangadeiro abolicionista conhecido como Dragão do Mar. Vovó Anastácia, emocionada, acrescentou: o nosso Ceará foi o primeiro estado do Brasil a libertar seus escravos, graças ao trabalho solidário de homens e mulheres abençoados por Deus. E a participação das mulheres, vó Anastácia, foi demais, exclamou Belinha. Bravo, mulheres guerreiras, gritaram todos. Vovó Anastácia sorriu, satisfeita, e pensou: loas, muitas loas ao meu povo sofredor. E agora, criançada, terminou a nossa história aqui, mas eu vou contar para vocês umas curiosidades, certo? Vamos ouvi-las? Maria Tomásia, uma das mulheres guerreiras abolicionistas citada aqui na história, é homenageada com o nome de rua em Fortaleza, no Ceará. Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, também era conhecido como Chico da Matilde. Nasceu em Aracati, Ceará, em 15 de abril de 1839. O líder jangadeiro recebeu a homenagem com o nome mítico de Dragão do Mar, por se negar a transportar em sua jangada, para os navios negreiros, os escravos vendidos para o sul do país. Outro grande abolicionista foi Rodolfo Teófilo, que nasceu em 1853 e faleceu em 1932, mais conhecido por seus feitos como sanitarista
na luta contra a peste de varíola. Esteve à frente do movimento abolicionista na cidade de Pacatuba, Ceará, e recebeu de Dom Pedro II a comenda de oficial de Ordem da Rosa por sua luta abolicionista. José do Patrocínio intitulou o Ceará como Terra da Luz. Era filho de escrava e nasceu no Rio de Janeiro em 8 de outubro de 1854. Foi grande orador, escritor, poeta e teve ainda grande importância no movimento pela abolição dos escravos. Fundou com Joaquim Nabuco, outro abolicionista, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e ficou conhecido como o Tigre da Abolição. Vou acrescentar ainda o nome da princesa Isabel. Chamava-se Isabel Cristina Leopoldina Augusta Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Foi princesa imperial e regente do Império do Brasil por 3 ocasiões, na qualidade de herdeira de seu pai, o imperador Dom Pedro II, e da imperatriz Dona Teresa Cristina. É considerada a primeira chefe de Estado das Américas, tendo sido uma das 9 mulheres a governar uma nação durante todo o século XIX. Foi cognominada a Redentora por ter abolido a escravidão no Brasil. Além do dia 13 de maio, dia da libertação oficial dos escravos no Brasil, o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Grande líder quilombola, que se tornou símbolo da resistência negra. O Quilombo dos Palmares foi o mais famoso dos quilombos e ficava numa serra entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Muito obrigada por vocês terem ouvido a nossa historinha de hoje. Virão mais e muitas mais. Projeto aprovado no edital Sebrae Ceará Economia Criativa 2019. Organização Natércia Rocha. Edição Tiago Daniel. Gravação realizada em janeiro de 2020, um mês antes da pandemia, no Instituto Cultural Casa de Juvenal Galeno, em Fortaleza, Ceará.